Olá, galerinha, bom dia! Pessoal, aqui estamos de volta, continuando a percepção do ambiente. Só que a partir de agora, a gente vai falar sobre a percepção da luz e do som, tá? Nesse primeiro momento, falando sobre a percepção da luz, né, nós vamos falar sobre a visão e os problemas causados na visão e como corrigir, né? Através, você já sabe que a correção é através de uso de lentes corretivas, né? E aí vocês vão aprender que tipos de lentes são essas, né? Bem, como vocês observam essa imagem, vocês estão vendo que ao redor do óculos a imagem está distorcida, está embaçada, né? E onde está a direção das lentes, já dá para se ver muito bem a imagem. Então isso aqui está demonstrando uma visão de uma pessoa que já tem um certo tipo algum tipo de problema de visão, né? E aí está sendo corrigido através do uso do tipo de lente de acordo com o problema de visão que ela tem, tá? Vocês vão ver que cada problema de visão é um tipo de lente, tá? Então é isso, nós vamos falar a partir de agora sobre a visão, que está lá na sua página 34 e vai até a página 42 do seu livro didático. Bem, então, percepção da luz. Aí, ao vocês olharem essa imagem, eu vou pedir para que vocês olhem para os círculos da imagem e fixem, e não se fixem em nenhum deles específico. Olhem para o quadro, tá? Olhem para o quadro e observem o que acontece. Não parece que eles estão se mexendo? Exatamente, parece que eles estão se mexendo. Só que vocês sabem, apesar de eu colocar imagens assim, né, que se mexem, esse daqui não está se mexendo, tá? Esse daqui está paradinho, bem paradinho. O que você está tendo aí, a sensação de que está se mexendo, isso é chamado de ilusão de ótica, tá? O que você está tendo o ponto de vista que você está observando aí é a ilusão de ótica. Se vocês acessarem o QR Code, vocês vão ver que tem outros tipos aí de ilusão de ótica, tá? Bem interessante, bem legal. É uma forma de enganar o nosso cérebro, o nosso bulbo, olha, viu? É bulbo, ok? Mas as pessoas falam, enganar o cérebro. Geralmente é usado esse termo, né? Mas a gente, quando engana o bulbo, que é uma parte lá do seu encéfalo, né? Agora, fixe seu olhar em um somente em um. Você vai ver que ele está paradinho, ok? Somente um você vê que ele está parado. Se você olhar na imagem toda, parece que ele está se mexendo, né? Então, esse aí é um exemplo de ilusão de ótica e acontece porque o estímulo visual acaba enganando o seu bulbo. Corrija de novo. Bulbo, ok? Bulbo. Dessa maneira, deixamos de perceber alguns detalhes ou os percebemos de forma diferente da real, tá? Então, quando a gente fala percepção do ambiente, a gente está basicamente falando estímulo, gerado pelo estímulo tem um significado que é interpretado no seu bulbo e você tem uma reação de acordo com aquilo ali, tá? Então, isso daqui basicamente é o resumo do que acontece nos sentidos que nós temos. Tá? Então o sistema nervoso ele recebe os estímulos, ele interpreta e depois retorna as mensagens de forma de reação, ok? Bom, então vamos ser mais específicos falando sobre a visão. Quando a gente vê algum objeto, na verdade, a forma que você está vendo aquele objeto, você só consegue ver o objeto graças à luz. Para que você consiga ver o objeto definido, é necessária a presença da luz, tá? Então, a luz reflete a luz é emitida e reflete sobre ele. Vocês só conseguem me ver aqui muito bem, a imagem totalmente nítida, porque tem várias luzes, várias lâmpadas aqui ao meu redor para iluminar bem essa imagem das quais está sendo filmada, né? Se tivesse com a metade do que tem aqui, a imagem não sairia definida, nem da própria televisão. Tá? Lembrando que a televisão, para poder ter essa imagem aqui, ela tem várias lâmpadazinhas aqui de LED que emitem luz para que vocês consigam ver a imagem. Então vocês já sabem, com relação à emissão de luz, basicamente vocês já conseguem ver isso muito bem na tela do seu celular, na televisão, no notebook, no computador em geral. Como que funciona? Para você conseguir ver a imagem tem que ter o quê? Luz, tá? Tanto daqui para cá quanto de dentro para fora. Aí ele forma a imagem. Ok? Então, tal estímulo alcança os olhos e os nervos e irão conduzir até o cérebro, que na verdade seria o bulbo, até o bulbo.
a fim de que a imagem formada dentro do olho seja interpretada. Os órgãos sensoriais capazes de captar a luz são os olhos, professora, sim, mas nossos olhos, ele tem um nome que se chama globo ocular. Globo porque é redondo, né? Ocular porque está no orifício ocular, né? O orifício é a cavidade, é esse buraco onde está encaixado o seu globo ocular, tá? Eles apresentam diversas células especiais capazes de transformar um estímulo luminoso em um impulso nervoso que segue até o seu bulbo, ou quantas vezes ele colocou cérebro, tá? Então, fiquem atentos a essa palavra aqui, tá? Toda vez que você vê cérebro, quando a gente vai falando de sentidos, não vai ser cérebro, e sim bulbo. Ah, professora, o olfato é o bulbo olfatório. Ah, a visão vai ser relacionada ao quê? Ao bulbo óptico. Ah, cada um vai ter um nome relacionado ao sentido que ele é, tá bom? Cada região do bulbo vai ser de acordo com o sentido que ele trabalha. Aqui vocês estão vendo uma imagem que está demonstrando vários tipos de cor de olhos. Gente, independente, apesar de cada um ter uma cor de olhos, todos vão enxergar da mesma forma, tá? A única coisa que muda aqui é a cor da íris. Íris é essa parte aqui, ó, que fica ao redor da pupila. Você não está entendendo nada? Tá, então vamos olhar isso daqui que vocês vão entender melhor. Então, essa bolinha preta que vocês veem no meio da imagem, né, aqui, ó, essa bolinha preta, na verdade é um buraquinho das quais passa a luz para que essa luz chegue até a sua retina que recobre o globo ocular, né? Todo o globo ocular, para que forme a imagem, tá? Então, essa região aqui é a pupila. E a pupila é a responsável de controlar a entrada de luz. Motivo do qual, se você está em um ambiente muito claro, essa pupila ela vai contrair, vai ficar pequenininha. Se você está em um ambiente escuro, ela vai abrir para que consiga entrar maior quantidade de luz, já que o ambiente está escuro, tá? Então você percebe que ela é o controlador, ela controla a quantidade de luz, ok? Então, pupila é essa circunferência ao redor da pupila é chamada de íris, ok? E essa parte branca do nosso globo ocular se chama esclera, tá? Esclera. Essa região de pele meio dobrada, né, é chamado de pálpebra, ok? Isso aqui vocês todos já sabem, as meninas principalmente, né, quando usam sombra, né, a sombra é usada na nossa pálpebra, ok? E aqui está a imagem do globo ocular, uma imagem aqui demonstrando a estrutura externa dos olhos e aqui a estrutura interna do globo ocular, ok? Então vamos lá. Aqui é a pupila, tá? Aqui é a entrada da pupila onde a luz entra. Você vê a luz aqui como tracejada, tá? A pupila, a íris, que é essa região aqui que fica ao redor da pupila. Mas, professora, a íris não seria isso daqui? Gente, se você olhar no espelho de lado, você vai ver que de frente parece que seu olho é achatado, mas de lado ele é meio oval, né? Ele tem esse formato aqui. Esse formato aqui é dado exatamente pela nossa córnea, né? É a córnea e aqui dentro fica um líquido que se chama humor aquoso, tá? Mais abaixo da nossa íris e da nossa pupila tem uma estrutura que é chamada de lente, tá? Bem, então a luz entra e vai alcançar a nossa retina. A retina está na imagem representada com essa parte amarela aqui, ó, a retina. Ok? Ela alcança a retina, onde ela será formada a imagem. Vocês vão ver mais à frente que a imagem, quando chega na retina, ela chega invertida. Quem posiciona corretamente a imagem no local é o seu bulbo óptico, ok? A imagem vai chegar aqui invertida. Se você está vendo a árvore aqui na posição correta, a árvore vai ser formada aqui na retina ao contrário, tá? Vocês vão ver no próximo slide já, ok? Então, essas são as estruturas mais importantes, que eu já vou falar cada um deles, tá? A função de cada um. E, claro, não podemos esquecer o nervo óptico. O nervo óptico é o que vai levar a informação captada aqui na retina lá no seu bulbo para ser interpretado. O que é? Então, eu estou vendo uma televisão. Eu estou vendo uma televisão, eu sei que é uma televisão porque meu bulbo óptico interpretou. Porque até então, o que forma na minha retina aqui é uma imagem de um retângulo.
né? Então, o nosso bulbo óptico vai interpretar a imagem que você está enxergando, ok? Bem, então, vamos lá. A movimentação dos olhos é extremamente precisa. Então, se eu quero olhar para um lado, olhar para o outro, é preciso, onde você quiser direcionar seus olhos, ele vai. Ele não tem problema em relação à direção, né? Claro, ele vai até o limite dele, né? E é controlada por músculos que estão ao redor dos globos oculares. Aí eu trouxe essa imagem aqui para vocês verem como é que funciona. Aqui está o globo ocular. Aqui são os músculos, que nós temos esses músculos, e que é o responsável por direcionar a direção do seu globo ocular. Para cima, para baixo, para o lado, para o outro. É esses músculos que repuxam e fazem esse movimento, tá? São esses músculos os responsáveis disso, ok? Além disso, existem os músculos responsáveis pelo ato de piscar, ó. Só que esses músculos estão posicionados na sua pálpebra. Esse movimento, ele possibilita que as suas lágrimas, que tem o objetivo de lubrificar o globo ocular, né? Elas sejam produzidas, o movimento de piscar facilita que as lágrimas sejam produzidas. Elas vão ser produzidas através das glândulas lacrimais. Vocês aprenderam glândulas lá em sistema endócrino, tá? As glândulas, que nesse caso é uma glândula exócrina, porque ela produz uma substância que é enviada para fora do corpo. Ela não envia uma substância para a corrente sanguínea, é para fora, tá? Então é uma glândula exócrina. A glândula lacrimal, ela produz a lágrima. Qual é a função da lágrima? Qual é o objetivo da lágrima? Ela vai lubrificar o globo ocular, tá? Ela tem a função de manter a umidade e fazer a limpeza dos seus olhos. Então, se caiu uma poeirinha, se caiu um cílio, você vai começar a lacrimejar, parecendo que você está chorando. Mas, na verdade, isso está acontecendo para ele expelir a impureza que está ali, tá bom? As sobrancelhas e os cílios, né, que são pelos tanto na parte superior quanto os cílios que ficam mais próximos do globo ocular. Eles têm a função de proteção do globo ocular, evitando tanto a entrada de suor quanto partículas de poeira em geral, tá? Só que às vezes caem os próprios pelos da sobrancelha e do cílio dentro do seu olho, tá? A proteção é complementada pelas pálpebras, que são dobras de pele que revestem os seus olhos. Agora, a esclera. Lembrem-se daqui dessa imagem, ó, a esclera é essa parte branca aqui, ó, essa parte branca que você consegue ver no seu olho. A esclera, ela é responsável por manter o formato do olho e servir de ponto de apoio para os músculos que a movimentam, aqueles músculos que eu mostrei nessa imagem, ok? A esclera é o ponto de apoio dos músculos. A íris, que é a região onde geralmente tem alteração de cor, né? Se os olhos são castanhos, azuis, verdes, enfim. A íris ela é responsável pela cor dos olhos. E na sua parte central está a pupila, que é essa região, essa circunferência pretinha que a gente vê no centro. Ela controla a entrada de luz, dilatando-se em ambientes com pouca luz, né? Região escura, em áreas escuras, e se contraindo quando tem muita luz. Para quê? Porque se ela se dilatar em região com muita luz, você acaba queimando sua retina. Por isso que ela se contrai quando tem uma área que tem muita luz, ok? A córnea. A córnea é uma camada transparente que torna possível a entrada de luz no olho, ok? Então a córnea, ó, essa região aqui, ó, essa membrana aqui que forma ao redor da do nosso humor aquoso. A córnea é essa camada transparente, né, que torna possível a entrada de luz no olho e junto com ela tem a lente que é o cristalino também, tá? Bom, a retina é uma membrana interna, que eu já mostrei a posição de onde ela fica, tá? Ela é delicada, na qual estão as células sensíveis à luz, são chamadas de fotorreceptoras. Foto significa luz, tá? Lembra lá de fotossíntese. Fotossíntese, produção de energia através da luz. Luz, ok? Fotorreceptores, recepção de luz. Então, elas são responsáveis em captar luz, ok? Elas são especializadas em captar a luz que formará as imagens. Nessa região, né, a gente vê que tem dois tipos de células especiais lá na retina, que são os bastonetes e também os cones.
Bom, os bastonetes, eles têm a função de captar imagens em lugares que são pouco iluminados, tá? Então, eles captam e definem a imagem em ambientes pouco iluminados. Já os cones, eles são responsáveis pela visão colorida e em locais bem iluminados. Então, você percebe que se você está em um local bem iluminado, você consegue ver a definição da cor melhor. Já em ambiente escuro, você não consegue ver a definição da cor tão bem, né? Então, você percebe que em ambiente bem iluminado são os cones, a célula chamada de cones. E já em ambientes mais escuros são os bastonetes, ok? Aí está o globo ocular com a ação dos músculos, né? E aqui o que eu havia falado para vocês com relação à formação da imagem, que é invertida. Ó, aqui é a imagem que está sendo captada, tá? Lembrando que isso aqui só acontece com a entrada de luz. No escuro ele não vai conseguir enxergar isso aqui nunca, né? Tem que ter um ambiente claro para que haja entrada de luz. Através da entrada de luz ocorre a formação da imagem, né? Ao essa imagem ser captada, ela é formada na retina ao contrário. Ao contrário, essa informação vai ser levada pelo nervo óptico até o bulbo e é o bulbo que interpreta a posição correta. Então, o bulbo desvira a imagem. Então, tudo que você está olhando e é levado para a sua retina ao contrário, ok? Então, na região da retina onde se insere o nervo óptico, não existem receptores de luz. Esse local é chamado de ponto cego, tá? Essa região aqui não existe receptores de luz. As imagens projetadas nessa região não são detectadas. Para comprovar isso, faça o seguinte teste. Feche seu olho esquerdo e fixe seu olho à cruz, só com o olho direito, tá? E vá movendo vagarosamente a cabeça para frente até que o círculo preto desapareça. Quando você fizer isso, você vai ver que vai chegar uma hora que você não vai enxergar ele, ok? Você fazendo esse teste, você percebe que não conseguiu visualizar o círculo preto. Isso vai acontecer porque a imagem do círculo cai lá no seu ponto cego, ok? Bem, pessoal, na página 36 tem um Fazendo Ciência, esse vocês vão fazer, tá? O da anterior, que era com relação aos sabores, né? Eu não solicitei que vocês fizessem, mas esses vocês vão fazer, ok? Lá no seu material de apoio tem um material, um material que vocês vão recortar, tá? E aí tem um que já tem os desenhos prontos, que é do vaso e da flor, e tem mais dois que estão em branco, que vocês vão desenhar, tá? Então, esse que tem o vaso e a flor, vocês vão recortar, problema técnico. Vocês vão recortar e vão virar, ou se cortar as duas circunferências, vocês só colam um atrás do outro. Então, em um lado, você vai ver que vai estar o vaso, do outro lado vai estar as flores. E aí você vai, depois de colado, você espera secar, você vai amarrar o barbante. Após ele estar seco e pronto, você vai rodar. Quando você rodar e ver ele se movimentando, esse movimento vai parecer que, apesar de um lado estar a jarra e o outro lado estar as flores, quando você movimentar vai parecer que os dois estão no mesmo lugar, tá? Os dois fazem parte, ok? Os dois fazem parte da mesma imagem, tá? Vocês vão fazer essa atividade prática e vão responder lá. Tem espaço para vocês responderem no próprio livro, ok? Vocês vão descrever lá no seu caderno ou no seu próprio livro o que você observou nesse experimento, que eu já basicamente já dei uma leve introdução, né? Vocês vão ver que a imagem, ela parece estar desenhada, colocada no mesmo papel. E aí, na segunda também, pode-se considerar o que aconteceu como uma ilusão de óptica. Ele quer saber se isso pode ser chamado ilusão de óptica. E aí, o que você acha? Pode ou não pode? Se você está enganando a interpretação do seu bulbo, então ele pode. Mas por quê? Tá? Ele pede para você justificar. De que forma ele está enganando o seu bulbo? Você vai explicar aí, ok? E aí, conforme eu falei, lá no seu material de apoio tem mais dois em branco. E você vai desenhar de forma que as imagens se complementem. Aqui ele está dando um exemplo. Ó. Por exemplo, se um lado você desenhar a teia, o outro lado você desenha a aranha, que quando você mover, vai parecer que a aranha está na teia. Aqui, se você desenhar um lado a folha e o outro lado na mesma direção, né? Você desenha a lagarta, quando você movimentar, vai parecer que a lagarta está em cima da folha. Tá? E aí ele dá umas dicas. Você pode fazer o desenho num papel, né, como rascunho, e depois recortar e colar aqui. Ele dá uma dica e aí você vê o que é melhor para você. Lembre-se, pessoal, o ideal é vocês fazerem isso
para que auxilie vocês a responderem essa questão aqui, ok? E é uma forma também de vocês brincarem, é uma dinâmica, uma brincadeira. Bem, agora, problemas na visão. Primeiro, algumas pessoas elas podem apresentar alterações no globo ocular, formato principalmente, tá? Sejam por motivos genéticos, pela idade ou também por outros fatores. Em muitos casos, a correção da nitidez das imagens pode ser realizada com o uso de lentes corretivas, igual eu falei no início desse conteúdo, como os óculos ou lente de contato. A função básica da lente de corretiva, né, seja lente de óculos ou lente de contato, é alterar a direção dos raios luminosos para que a imagem se forme corretamente na retina. Assim vai corrigir o problema que a pessoa tem, tá? Quais são os tipos de lente usados, professora? É uma pessoa míope, é uma pessoa hipermetro. Quais são os tipos de lente usados? Vai depender. Por exemplo, existem lentes convergentes e divergentes. Vocês vão ver que também tem lentes multifocais, lentes bifocais, lentes cilíndricas, mas cada caso é um caso, tá? Cada caso é para um tipo de problema, tá? Nesse caso eu vou explicar primeiro o que são lentes convergentes e lentes divergentes. Maiores detalhes vocês vão aprendendo no nono ano quando vocês tiverem física. Agora eu só vou pincelar, só para falar sobre o problema de visão, ok? Não vou dar ênfase nos tipos de lentes e nem como elas funcionam, tá? Bem, convergentes, elas recebem esse nome porque elas convergem, porque elas direcionam tudo para um local só, tá? Elas convergem, elas direcionam os raios de luz paralelos, ou seja, os raios de luz vêm paralelos, e elas direcionam para um único ponto, que é chamado de foco. As lentes convergentes, elas são usadas em várias ocasiões. Microscópio usa lente convergente, lupa, máquina fotográfica ou até mesmo celular, né, a lente do seu celular para tirar foto, e os óculos também, tá? Lembrando que os óculos para um tipo de problema. Nesse caso, as pessoas que usam lentes convergentes são pessoas que usam óculos que não enxergam de perto. Aí elas usam lentes convergentes. Já as lentes divergentes, como o nome diz, ela diverge, ela faz o contrário, tá? Essas lentes, elas direcionam os raios de luz de um ponto único para pontos diferentes. Bem, pessoal, então, os divergentes, eles fazem o contrário, né? Vocês percebem que essas lentes, eles aumentam o campo de visão. Eles são muito usados em portas de residência, né? Que a gente chama de olho mágico. Em óculos também para pessoas que já não enxergam bem de longe. Já é o contrário da lente convergente, tá? Bem, quanto aos problemas relacionados à visão, quais são eles, professora? Bom, nós temos a miopia, astigmatismo, hipermetropia e a presbiopia. Isso está relacionado a enxergar de perto, enxergar de longe e a lente convergente e divergente, tá? Lembrando que além dessas alterações aqui, tem outros problemas relacionados à visão, tá? Mas que não é necessariamente corrigido com óculos ou com lentes, tá? Lentes de contato, que é o caso do glaucoma e o daltonismo, ok? Bom, vamos começar pela hipermetropia. Eles colocaram essa imagem aqui, gente, que eu acho que ajuda muito para vocês terem uma ideia e saber a diferença, tá? A hipermetropia, as pessoas que com hipermetropia, elas enxergam bem os objetos de longe, ela consegue ver os objetos que estão longe muito bem, bem definido. Porém, as imagens de perto, ela vem embaçada, né? Ela não vê tão nítida. E como que se faz para corrigir esse problema de visão? Nesse caso, é utilizado as lentes convergentes, né? Lembra que eu falei que as lentes convergentes é usado para pessoas que não enxergam bem de perto? Então, nesse caso é usado para lentes corretivas convergentes. E aí elas vão convergir os raios luminosos para a retina, formando uma imagem nítida. Como que funciona no caso de uma pessoa que tem hipermetropia? A pessoa com hipermetropia, ela forma a imagem após a retina. A formação da imagem passa da posição da retina. E no caso a lente convergente, ela posiciona no local correto. A formação da imagem ocorre na retina.
então faz com que ela enxergue com definição, tá? Já uma pessoa míope, elas enxergam com pouca nitidez o que está longe e enxergam bem o que está perto. Qual é a situação, qual é a lente usada nesse caso? Nesse caso é utilizada as lentes divergentes. Por quê? Porque ela enxerga bem perto, só não enxerga bem de longe, tá? Essas lentes elas fazem que os raios luminosos passem por elas e se abram. No caso, a imagem é deslocada para a retina, tornando-se nítida. Esse aqui é o contrário da hipermetropia. A imagem, a pessoa que é míope, a imagem se forma antes da retina. E aí a lente divergente vai corrigir essa situação para que a imagem se forme na retina, tá? No caso, a lente divergente, ela prolonga a formação da imagem para que ocorra na retina. Bem, mudança simples de hábito ajuda a conter o avanço da miopia. Quando vocês veem essa imagem, vocês já sabem do que eu estou falando, né? Bom, principalmente nesse período de pandemia, né? Vocês acabam ficando muito em casa, aí assistindo aula pelo celular, assistindo aula pelo notebook, televisão, aí depois vai jogar, vocês ficam o tempo todo olhando para perto o tempo todo. Isso é um grande indício para você se tornar uma pessoa míope, ok? Por quê? Vou ler isso aqui para que vocês consigam entender o porquê que eu estou fazendo associação, tá? Em 33 anos, estima-se que metade da população mundial será míope. Os números assustam. Nos últimos 50 anos, o número de indivíduos diagnosticados com a doença duplicou. Segundo especialistas, estamos em meio a uma epidemia global de miopia. Alguns estudos dizem que a doença progrediria mais lentamente em crianças que passassem mais tempo ao ar livre. O que a gente sabe que agora está sendo meio inviável, né? O hábito não é capaz de regredir o grau de miopia, mas pode diminuir a possibilidade de mais pessoas desenvolverem a doença, afirma Arthur Schaffer, secretário-geral da Associação Paranaense de Oftalmologia. Descansar a vista também é uma prática recomendável, principalmente para quem trabalha com computadores e livros. Passar muito tempo olhando para objetos próximos pode aumentar o risco de miopia. Após uma hora forçando a visão, é importante ficar ao menos 5 minutos olhando para longe. Isso ajuda a relaxar os músculos dos olhos. Então, se você ficar direto no computador, na televisão, ainda mais que tem costume de sentar muito perto da televisão, façam uma parada e tentem descansar a sua vista olhando um pouco para longe. Você vai perceber que isso vai ser considerado, você vai ver que se você tem muito indício, por exemplo, dor de cabeça, você vai perceber que isso tudo vai diminuir. Porque você vai trabalhar, você vai relaxar os músculos. E isso não vai fazer com que force tanto a tua visão, tá? Bem, próximo problema de visão, presbiopia. Também é chamada de vista cansada, tá? Essa presbiopia, geralmente ela dá em pessoas com mais de 40 anos, tá? Exatamente por isso tem o nome também de vista cansada. A lente do olho, na verdade, que é o cristalino, ele perde a elasticidade e se torna mais rígido, tá? Bom, qual é a correção? Como que é feita a correção nesse caso? A correção é feita através de uso de lentes corretivas convergentes, tá? Caso ele apresente outras alterações visuais, porque, por exemplo, tem pessoas que já têm miopia e tem mais de 40 anos, começa a ter também presbiopia. Então agora tem miopia e presbiopia. É uma pessoa que tem hipermetropia e também agora tem presbiopia. É uma pessoa que tem hipermetropia, astigmatismo e agora presbiopia. Então assim, vai depender de quais os problemas que ela tem. Se ela tiver outras alterações visuais, além da presbiopia, a correção pode ser feita com lentes multifocais. Multi são vários, né? Vários focos. Ou também as bifocais, com 2 focos. Tá? Essas lentes são mistas e possibilitam, por exemplo, a correção da visão para perto na parte de baixo e para longe na parte de cima. Então você vê que tem gente que usa o óculos mais baixo, nariz, para ler, por exemplo, e usa o óculos mais em cima para o dia a dia, né? Por quê? Geralmente são lentes bifocais, tá?
Agora, próximo, astigmatismo. O astigmatismo, ele é um problema visual que a pessoa enxerga os corpos embaraçados, seja de perto, seja de longe, tanto um quanto o outro, sem nitidez nenhuma, independentemente se estão próximos ou afastados. Qual é o tipo de lente usada nesse caso? Lentes cilíndricas. Elas redirecionam os raios luminosos formando uma imagem nítida. Então aí acerta a imagem para que a pessoa consiga enxergar com definição, tá? Catarata. Catarata é uma doença de visão que ocorre quando a lente do olho, que é o cristalino, né, ela se torna opaca. Eu já falei sobre o cristalino, quando ela se torna rígida, que é o caso da presbiopia. Já nesse caso da catarata, ela se torna opaca, ela fica escurecida, meio escurecida, meio branca, né? Isso faz com que a pessoa não tenha a definição da imagem correta, fica embaçado, né? Então, a causa mais comum desse caso é o envelhecimento do sistema óptico, principalmente se a pessoa pegou muito sol durante sua vida, né? Isso aqui é formado, o corpo vai produzindo essa camada, né? Esse escurecimento do cristalino, exatamente para proteger contra a incidência de luz com muita intensidade, tá? Então, por isso, acaba gerando isso daqui mais com uma idade mais avançada, tá? Pelo menos é o normal, né? Por que eu falei pelo menos é o normal? Porque já se tem casos de catarata em crianças, ok? E está se investigando qual é o motivo exato. Bem, essa doença é caracterizada pelo aumento da sensibilidade à luz, vista embaraçada e visualização das cores desbotadas. Por quê? Exatamente porque tem uma placa, vamos dizer assim, claro que a gente sabe que é o escurecimento do próprio cristalino, mas é como se você tivesse colocado uma placa ali de impedimento e você não consegue enxergar com nitidez, né? Então ele atrapalha você definir as cores exatamente e também fica meio embaçado a imagem, né? Ele consiste em uma cirurgia. Como é que faz para poder tratar isso daqui? Curar? Só mesmo um processo de cirurgia, tá? Na cirurgia, eles removem esse cristalino e aí implantam uma lente artificial para melhorar a visão da pessoa, tá? E o próximo, glaucoma. Glaucoma, nos nossos olhos, como vocês viram, nós temos um líquido incolor, né? Que ele é chamado de humor aquoso. Ele regula a pressão interna do nosso olho, tá? E alterações nesse líquido, eles podem causar o glaucoma. Ou seja, aumentando muito a pressão do líquido do humor aquoso, ele vai afetar o nosso nervo óptico, né? Consequentemente, ele compromete a visão e a pessoa vai tendo a perda de visão. Gente, isso é um problema hereditário, principalmente, tá? Até então, se vê que pessoas com glaucoma foi um processo que é levado a casos hereditários, tá? Ainda não tem certeza exatamente, através de pesquisas, se tem alguma coisa que é feito que estimula o glaucoma. Só se sabe exatamente, só se sabe ao certo que é hereditário, tá? Se vô tem, avó tem, mãe tem, pai tem, a tendência né, os descendentes terem também. Por isso que tem que ficar sempre acompanhando, sempre fazendo acompanhamento médico todo ano, para ver se está tudo ok ou se está tendo aumento da pressão. Bom, quando diagnosticado precocemente, é possível diminuir a progressão da doença, principalmente com o uso de medicamentos. Tem como fazer o tratamento, né? Continuar tendo glaucoma, mas não vai perder a visão, porque tem o uso do colírio, que é o uso contínuo, é para o resto da vida. Mas você usando o colírio, você não tem, ele mantém a temperatura correta do humor aquoso, tá? E tem também o tratamento com laser, que é bem mais caro, ok? Bem, esse aqui está demonstrando como é que o campo de visão fica para uma pessoa que tem glaucoma avançado, tá? Ela não consegue enxergar definido. Bem, em conexões, lá está falando sobre o daltonismo. Muita gente não dá muita importância para o daltonismo, né? Mas é um caso bem complicado, principalmente para quem vai tirar carteira de habilitação, tá? Porque ela não consegue definir exatamente as cores verde e vermelho, tá? Bem, então o daltonismo é um problema de visão determinado geneticamente, a mesma coisa que a gente falou lá do glaucoma. Ele afeta as células da retina, que são chamadas de cones. A gente viu que os cones são responsáveis pela definição das cores, né?
e eles são responsáveis pela percepção das cores. Dependendo do grau de daltonismo, a pessoa pode não distinguir uma ou várias cores, como verde, vermelho e violeta. Ele tem o daltonismo parcial e o daltonismo total, tá? E aí no seu livro tem um teste para ser feito que você pode identificar se você é normal, se você tem um daltonismo leve ou se você tem um daltonismo total, tá? Aqui está a demonstração de uma visão normal para as cores, daltonismo para tons de verde, daltonismo para tons de azul e amarelo. E aqui, pessoal, vocês veem que tem um teste aqui. Se você enxerga aí número 8 e número 29, a sua visão é normal, você não tem daltonismo. Mas se você enxergar outros números que não seja 8 e 29, procure um médico, ok? Procure o oftalmologista. Por quê? Dependendo do número que você vê, por exemplo, 3, você pode ter o daltonismo parcial. E se você não vê nada, você tem um daltonismo total. Nesse caso aqui, se você vê 29, você é normal, não tem daltonismo. Se você vê 70, você tem daltonismo parcial. E se você não vê nada, você tem daltonismo total. Então fiquem espertos, tá bom? Bem, esse teste ele consiste em uma relação de várias placas com pontos coloridos em diferentes tons, em um número ou linhas escondidas em outros tons de cores, beleza? Bem, acessibilidade. Já é falado todo o tempo, né, gente? Eu acredito que vocês tenham falado muito isso também em filosofia, né? Acessibilidade para os deficientes visuais. Bom, no caso, leitura e escrita. Além da escrita em braille, como a gente já viu, né, quando a gente falou de visão, e como falamos de tato também, porque o braille, a pessoa trabalha, deixa de focar, dá o foco à visão, né, e trabalha mais com o tato, desenvolve bem o tato. É um recurso utilizado atualmente e também tem o computador, tá? Tem vários programas no computador que ajudam as pessoas a acompanhar a leitura, a escrita, ler livros, né? Tem audiolivros também. Então, tem vários programas de computador que facilitam o dia a dia, né? E quanto a deslocamento. Deslocamento, vocês já conhecem o caso de ser usado com guia. Mas eu não sei se vocês já perceberam nas ruas o pavimento tátil, tá? Geralmente, algumas calçadas de um tempo para cá, tem lei, né, agora, então a construção, eles fazem já o pavimento tátil, que indica o sentido do deslocamento e o acesso para prédios, a locais de travessia em geral, né? Nós temos também, sabemos que tem animais que são cachorros, né, cães, que são chamados de cães guias, eles são treinados para isso, eles auxiliam o deslocamento das pessoas, tá? E tem indicadores sonoros, como no caso dos semáforos, tá? Os indicadores sonoros, também no elevador, tá? O elevador, ele já vai indicando qual é o andar, tá? A pessoa então não consegue enxergar, mas ela ouve os indicadores sonoros, ok? Pessoal, então a gente finaliza aqui esse segundo momento, tá? Vocês vão fazer as atividades da página 36, que é o Fazendo Ciência, e também a página 23 até a 26 do seu livro de atividades. Então perceberam que no livro didático só tem uma atividade, que é o Fazendo Ciência, que é aquele de vocês recortarem, colar e mexer, né? E o página 23 a 26 do seu livrinho de atividades, ok? Então é isso, galera. Lembrando que essas correções vão ser feitas, a cada momento vai ser feito um meet para a correção de cada momento, tá? Então é isso, até a próxima aula.